Vou achar ele aqui. Boa noite. Tô só esperando aqui o Dr. Júnior entrar pra gente começar aqui a live. Boa noite, gente. Deixa ele entrar. Deixa eu achar ele aqui. Oi, gente. Boa noite, Gisele. Todo mundo que tá entrando aqui. Deixa eu achar. Cadê o Júnior? Cadê você, Júnior? Paula, mandou uma mensagem pra ele, não sei se ele entrou. Aí, achei ele aqui. Vamos lá. Deixa ele entrar pra gente começar aqui a live. Eu quero apresentar pra vocês o Dr. Júnior. Oi, Aí, tudo bem? e aí, tudo bom? Tudo bom. Tua luz tá boa Boa. aí, hein? É, né? Uhum. Tem uns truques. Cenário bonito também, tá aí Tô na aqui no clínica, né? consultório. Acabei agora, correndo aqui para dar tempo de entrar na live. Legal, legal. Então, primeiro queria que você se apresentasse aqui, que a maioria já me conhece, então queria que você se apresentasse. Tá bom. Eu sou o Dr. Júnior Silva, né? Eu sou natural de Anápolis, Goiás. Eu vim aqui para o Sul há 17 anos, em 2005, para fazer mestrado, doutorado na UFSC. E fiquei aqui desde então, né? Tive algumas passagens aí para outros países e outras cidades aqui no Brasil. Mas eu sou dentista aqui em Balneário Camboriú e sou professor de odontologia restauradora também. Já fui bastante professor assim na universidade, eu fui professor da UNB, professor de curso de especialização e hoje estou mais focado em alguns tipos de cursos específicos para dentistas, cursos mais avançados. Também sou professor hoje da 3MSP. Acho que E tá meu meio foco ruim sua conexão. Não sei se é a é, sua, não, deixa tá travando um pouquinho. Acho que é a sua. Não sei se tá travando para vocês, mas aqui para mim tá travado. E agora também? Tá me ouvindo Acho que bem? Tá me melhorou. vendo bem? Tá. Tô te vendo. Bom, então eu tive um background assim de uma vida acadêmica, né? Eu fiz 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, dei muita aula aí no Brasil todo e hoje eu estou focado em ser um dentista, e espero ser diferente, um dentista que traz muito conhecimento para a prática clínica. E a minha paixão é ser dentista e eu dou cursos hoje mais isolados, né? Sim. E assim, bom, você já falou um pouquinho, né? Mas eu queria saber um pouquinho do seu diferencial de trabalho. Antes disso, queria te elogiar que seus trabalhos, desde a primeira vez que eu vi, fiquei encantada, assim. Os resultados são muito naturais, que eu acho que é o essencial, né, para a lente de contato, para as resinas. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? As pessoas estão cada vez mais buscando essa naturalidade. Então, queria que você falasse um pouquinho também aí do seu diferencial, que eu Tá. já sei, mas as pessoas ainda não. O diferencial ele não está só em casos bonitos, né? Eu vejo assim, existem muitos bons dentistas no Brasil que tecnicamente são muito bons. Mas quando a gente trabalha com odontologia restauradora, toda vez que a gente vai restaurar algo, não só na odontologia, a gente tem que devolver o natural.
Hoje temos espalhados no Brasil todos, em gente famosa, gente não famosa, sorrisos alienígenas, sorrisos muito brancos, formas diferentes, que a gente percebe que a pessoa tem um sorriso de facetas. E essa artificialidade, ela não combina com ninguém, e ninguém, nenhum paciente quer mais. Todo paciente quer algo natural. Principalmente as mulheres, elas querem estar no evento social depois do sorriso realizado e todo mundo achá-las bonitas, mais bonitas. E não falar assim, ah, você foi no dentista fazer facetas, que legal. Ninguém Sim. quer passar por esse momento, todo mundo quer se sentir mais bonito, né? É, Estética tá no DNA do ser humano buscar estética, né? Estética não é algo fútil, eu, algo que eu está na acredito nossa que essência. você até deve receber muitos pacientes querendo trocar as lentes, né? Porque fez em um momento ali passado que era até mais essa moda desse dente muito branco e as pessoas hoje em dia não estão querendo trocar por uma lente mais natural, né? Infelizmente, eu tenho feito bastante retrabalho, né? Porque a ideia de um sorriso com lente de contato é que ele dure 15, 20 anos. Existem trabalhos sérios mostrando isso. No entanto, existe um trabalho muito importante que foi feito em 2010 na Inglaterra, que eles avaliaram 10 anos de sobrevivência de facetas em pacientes que fizeram as facetas no Serviço Público de Saúde do Reino Unido. Então, não foi um trabalho na universidade com critérios bem elaborados. Eles pegaram as facetas num período de 10 anos feitas no Serviço de Saúde do Reino Unido, no SUS lá da Inglaterra. Porque eles viram que a taxa de sobrevivência das facetas foi de 50% em 10 anos. E é possível hoje ter em 20 anos 90, 91% de taxa de sobrevivência. O que isso mostra pra gente? Que quando as facetas são bem indicadas, bem conduzidas, bem executadas, elas podem durar 15, 20 anos. Mas quando elas são feitas de maneira bem variável, né, com vários problemas assim de fundamento científico, fundamento clínico, elas não duram. E tem acontecido muito de eu receber pacientes com facetas que já estão infiltradas, facetas não estão esteticamente agradáveis, ou facetas que estejam adaptadas, né? Então, a maneira funcional está funcionando, mas, como você falou, está super branco. A pessoa que é jovem se sente velha com o dente muito branco, porque é um paradoxo, né? Quanto mais branco, o paciente acha que vai ficar mais jovem, mas depende da idade do paciente. Eu não posso colocar um dente super branco numa mulher de 60 anos. Sim, E se é eu colocar, vai verdade. aparecer dentadura? Não vai aparecer dente. E é isso que a gente tem que trabalhar. E você falou de diferenciais, eu acredito assim, que o meu diferencial é trabalhar em três pilares bem fortes e negociáveis. Primeiro, uma odontologia científica, tratando a saúde biológica da boca. Risco de doença cárie, risco de doença periodontal parece básico, né? Todo dentista deveria fazer, mas não é a realidade que a gente encontra aqui. Muitos pacientes chegam aqui na clínica, eu quero um sorriso para o Natal, só que o pH salivar está muito baixo, tem muita placa bacteriana, tem uma boca doente, que pode gerar inclusive doenças sistêmicas, e nenhum dentista pode fazer qualquer tratamento, nenhum clareamento, em um paciente que está com alto risco de cárie. Paciente que está com gengiva sangrando, por exemplo, que tem o risco de doença periodontal, que é causado pela Não é só mesma placa. estética, né? Não é só Vai estética. muito além disso, né? Então, assim, esse pilar de saúde, ele é inegociável. Então, o paciente chega aqui, eu quero um sorriso para que eu vou casar no mês que vem. Todos os pacientes passam por um processo de promoção de saúde, remineralização, reequilíbrio do pH salivar, enfim. Uma promoção de saúde para realmente fazer a máquina bucal funcionar. Esse é o pilar de saúde. O outro pilar é a capacidade técnica do dentista, né? O dentista tem que saber o que está fazendo. Para saber o que está fazendo, não é só ser treinado durante a vida com vários cursos de especialização, por exemplo, que é bom, mas não é só isso. É você ter o fundamento científico de saber como e quando indicar cada tratamento, cada procedimento. Esse conhecimento, esse diagnóstico, ele é fundamental. Então, é um diferencial que eu acredito
bons dentistas que estudam, é o dentista saber fazer a técnica, mas saber como indicar para que o dente do paciente sobreviva, ter uma longevidade otimizada, né? Então, se for para facetas de porcelana, que seja os 20 anos. Então, a capacidade técnica e científica é muito importante. Sim. Já são os dois pilares. E o terceiro pilar, que muitas vezes sobrepuja esses outros dois, é o pilar da humanização do atendimento. Todo mundo quer carinho, e não um carinho falso, um carinho verdadeiro, né? As pessoas, elas buscam a estética, mas é para elas serem Principalmente os acariciadas. pacientes de estética, né? A estética Bem, é um meio... Pode falar. eu falo que eles vêm, é um paciente mais carente, né? A gente precisa abraçar esse paciente, acolher. Não é mesmo? Entender o paciente como um todo, né? Muitas vezes é um perfil bem comum na clínica, mulheres depois dos 40 anos, às vezes tipo, recém-divorciadas, querendo mudar um pouco a vida. E existem estudos mostrando que a aparência externa está diretamente ligada com a sensação de felicidade do ser humano. Ou seja, se sentir bonito é algo fisiologicamente saudável. Então, Sim. essa busca pela estética do sorriso, da prótese silicone, da lipo, ela é algo do ser humano e faz sentido, né? Tem os limites, obviamente, mas é importante. Então, esse paciente ele vem às vezes com um pano de fundo que o dentista tem que entender que o paciente tá triste, tem que ouvir o paciente, ou tem que saber as expectativas que o paciente tem com o tratamento. Muitas vezes a gente não consegue atingir o que o paciente deseja. E isso tem que ser colocado de maneira muito humanizada. Isso vem lá do primeiro contato com o paciente, né? O paciente chegou aqui na clínica, ou às vezes no telefone mesmo, o carinho com o paciente, a conversa da secretária, tem que ser total, né? É. Não só porque o paciente é o nosso patrão, não é só por isso, não é pelo business, mas é para a gente poder se sentir bem também trabalhando, né? Porque Sim. não, assim como Vou você, a trocar o gente... lugar aqui que meu celular tá acabando a bateria. Não, tranquilo, tranquilo, fica à vontade. Pronto. Não, o que eu estava falando, assim, a gente tem que... Desculpa. Você deve passar pela mesma coisa, a gente passa o dia inteiro na clínica. Então, se a gente Sim. não tiver um ambiente amistoso com o paciente, né? Que eles virem, a maioria dos pacientes meus, eles viram meus amigos depois, né? Sim. A gente sai junto, faço esportes, sai para tomar uma cerveja, É. porque isso é Porque a ser gente fica humano, muito né? próximo, né, dos pacientes. E não de uma maneira fácil, de uma maneira natural. E isso facilita até a minha vida total, porque eu fico aqui, né? Como eu te falei, né, na clínica, muitas horas do meu dia, tem que ser prazeroso, né? Tem que ser prazeroso para o paciente, que muitas vezes o paciente tem muito trauma de dentista, então tem que ser no mínimo agradável aqui. E para mim É também, né? verdade. A gente tem que selar essa amizade. Então esses três pilares, eles são inegociáveis. Um atendimento humanizado, conhecimento técnico e científico, os dois andam juntos. Não adianta ter só a teoria e não ter a prática e vice-versa. Não adianta o dentista ter 50 anos de carreira, mas se ele faz a mesma coisa de 20, 10 anos atrás, em alguns pontos está totalmente defasado. Tem que E o sempre ser outro pilar atualizado, né? é o pilar de saúde, né? Saúde biológica e funcional, que é uma coisa que acontece bastante, Melanie, é o paciente querer um novo sorriso porque os dentes estão desgastados, por exemplo, a gente pode até falar depois aqui na live sobre isso. Ah, eu desgastei por bruxismo, quero meus dentes de volta. Tem que pensar, se você desgastou o seu dente natural, tem uma resistência muito grande, você também vai prejudicar suas restaurações, vai perdê-las. Então, muitas vezes é preciso fazer um levantamento de mordida, um estudo, um ajuste oclusal. Muitas vezes o paciente está mordendo aqui assim, de topo e não é uma classe 3, né, ou de topo assim, esquelética. Ela é dental, tem um contato prematuro. E depois de uma avaliação oclusal, um ajuste oclusal, é possível fazer devolver a mordida correta do paciente e aí sim fazer o tratamento. Então, isso exemplifica bem como que o pilar de função, né, mecânica é importante para a gente gerar para o paciente o que ele quer. Então, muitas vezes o paciente chega aqui, às vezes achando que aqui é um mercado, ó, eu quero 10 facetas. E às vezes fala até a cor, eu quero 10 facetas Já BL2. sabe, BL1, BL2, os pacientes
Eu falo que os pacientes já chegam na clínica sabendo tudo, né? Eles já sabem a cor que quer, o formato que quer, e às vezes não é possível, né? É, A gente tem que sempre tentar atender as expectativas, mas que elas sejam realistas, né? Senão. com certeza. E outra, realista também, porque muitas vezes eu tenho atendido bastantes pacientes assim, porque o desgaste dental, que é uma síndrome, né? Tem um desgaste mecânico, que é o bruxismo, o apertamento. Tem um desgaste dental químico, que é ocasionado pelo ácido do estômago, que é a corrosão dental intrínseca. E o ácido vindo da dieta, por exemplo, quem toma muita Coca-Cola, por exemplo. Então, o desgaste dental é terrível, porque tu deve tomar, né? Muito. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em Coca-Cola. É, quem sabe eu tenho que te tratar aí depois. Mas assim, É, não é só o eu sou a próxima aqui que eu vou fazer lente também. legal. Mas não é só o potencial acídico da Coca-Cola, do suco de limão que causa a corrosão. Existem outros fatores biológicos. Eu tenho Saliva, né? um capítulo de livro escrito, naquele livro do professor Baratieri, Odontologia Restauradora, que eu falo bastante sobre desgaste dental. E é uma Sim. área que eu estudei bastante no meu doutorado. Falando Então, em o paciente... desgaste, né? Queria Ah, te perguntar que é uma dúvida aí de todo mundo. Existe a lente de contato que não precisa fazer desgaste? Isso é verdade? Isso é mentira? Conta pra gente um pouquinho. eu direto recebo pacientes aqui falando, olha, eu fui num dentista e eu falei que vim em ti, porque eu promovo, né, a ideia de que é possível fazer lentes de contato sem desgastar os dentes da maneira tradicional. E eu deixo bem claro isso, da maneira tradicional, em casos que isto está indicado. Mas os pacientes vêm, às vezes, falando, o meu dentista falou que é impossível fazer sem desgastar. E o que eu falo é o seguinte, eu vou falar para ti como eu falo para o meu paciente. Depende do prisma que você olha, né? Eu passei por experiência, ajudei a desenvolver técnicas, publiquei alguns artigos científicos baseados em casos clínicos feitos por um grupo de professores que eu fazia parte em 2012. Tem os artigos aqui na mão, né, para o paciente ver, mostrando que essa técnica é possível quando bem indicada. Mas uma pequena porcentagem dos dentistas conhece a técnica ou sabe fazer. Então, se uma pequena porcentagem dos dentistas desconhece e não sabe fazer, ele vai falar o que Sim. é tradicional, é comum. É impossível Aham. fazer uma faceta sem fazer o preparo, né, o desgaste. Mas não é. Por exemplo, em um caso que um paciente tem desgaste dental, os dentes estão curtinhos ali. O paciente já desgastou os dentes. Então ali é uma lente de contato, uma faceta não invasiva é totalmente possível. Muitas vezes o paciente tem dentes que não estão desgastados e ainda assim é possível, mas eu preciso fazer essa avaliação clínica. Eu tenho alguns casos aqui que eu posso mostrar só de lente de contato dental sem desgaste. Tem Então, desgaste. Legal. Porque porque é uma dúvida muita, porque a gente via muito isso, né? Aqueles dentes super finos, assim, falo que parecia de tubarão, que as pessoas é, gastavam muito dente e hoje não precisa mais, né? Não é em todo caso. e isso os pacientes também chegam aqui, eu não quero que você coma meu dente aqui. Eu falei, mas meu Deus do céu, o primeiro papel do dentista é seguir Sim, aquele juramento hipocrático da medicina, que é primo non nocere, em latim, que significa primeiro não fazer mal. Para começar, o paciente tem que entender isso, né? Que eu tenho essa filosofia. Então, eu é o que eu nunca falo. vou desgastar um dente. Oi? Antes da estética vem a saúde do paciente. Vem a saúde e vem conservar o papel do dentista é conservar os dentes. Não é fazer faceta. Fazer Sim, faceta é um procedimento possível, mas o papel primordial do dentista é cuidar do paciente e fazer com que os dentes exatamente. dele durem a vida toda. É, Como eu falo, eu falo, mas eu meio que copio ali do professor Ronaldo Irata, uma odontologia que protege, né? Então, muitas vezes, a lente de contato protege o remanescente dental. Em um paciente, por exemplo, que tem bruxismo e perdeu todas as guias, eu sei que o público que está assistindo, a maioria é paciente, mas quando se tem bruxismo, se desgasta geralmente na frente ali, os dentes da frente, os fica caninos. reto, né, os dentes. Fica Meio reto, perto. mas passou uma motosserra, assim. Só que os caninos têm uma função muito importante que é a guia canina.
Então, em alguns movimentos da mandíbula, só os caninos devem tocar e nenhum outro dente deve tocar. E quando se desgasta, você perde isso e aí a mandíbula começa a roer os dentes e desgastar cada vez mais porque o canino não está funcionando mais. Então, eu fazer uma lente de contato nesse canino, muitas vezes com aumento de mordida, né, que isso é uma técnica, tem que explicar mais em detalhes depois. Uma lente de contato, ou seja, não invasiva, sem desgaste, eu estou protegendo o dente. Então, alguns pacientes falam também, eu tenho bruxismo, já me falaram que a lente está contraindicada. Pelo contrário, a lente é um tratamento, só que tem que saber conduzir. Se fizer a lente sem aumentar a mordida, na maioria das vezes, você vai perder a lente mesmo. Mas devolvendo a mordida, a altura da mordida que o paciente desgastou, aí a gente consegue o que o paciente deseja. Então o paciente às vezes vem, eu quero 10 dentes. Mas eu tenho que fazer mais, porque eu tenho que levantar, tenho que fazer restaurações nos dentes posteriores para levantar a mordida que ele perdeu. Não é culpa do dentista, né? É culpa do desgaste que É, já apresenta. precisa, né? Porque senão não vai resolver. E todos os pacientes, todo mundo é indicado fazer lente? Não. Todo mundo tem indicação, né, para fazer lente? Isso é bem importante todo mundo entender o seguinte: todo mundo, de qualquer idade, menos muito jovens, né, obviamente, podem ter uma reabilitação do sorriso com porcelanas dentais, feitas na maior tecnologia possível, que é no fluxo de trabalho totalmente digital. Todo mundo pode ter um novo sorriso. Mas, dentro desse escopo de um novo sorriso, eu tenho que avaliar algumas variáveis clínicas. Qualidade e quantidade de tecido dental remanescente. Por exemplo, em um dente que tem canal, eu não posso fazer faceta, na maioria das vezes. E muito menos lente de contato sem desgaste. Na Sim. maioria das vezes, um dente que tem canal, ele tem que ser feito uma coroa. Porque Nem geralmente ele é mais escurecido, né? E é escurecido, não só pelo aspecto escurecido, que a gente tem que desgastar para criar um mascaramento desse escurecimento dado pela gota pecha, mas por causa de destruição que é comum da câmara pulpar. Então eu preciso fazer um canal, um pino fibro Friável, resinoso, né? e tem que se fazer um preparo em 360 graus. O paciente acha que está desgastando demais, mas eu só estou tirando a resina que está dentro da câmara pulpar, estou fazendo um preparo. Nem sempre desgastar mais é conservar, nem Exatamente. sempre desgastar menos é conservar mais. Então, um preparo para a coroa, que se tira um pouco mais, em 360 graus, em um dente com canal, é o correto, é o que vai fazer o dente durar mais. No dente do lado, eu posso ter um dente vivo, sem nenhuma restauração, numa inclinação no arco ideal, que pode receber uma lente de contato sem desgaste. Do outro lado, eu posso ter um dente que eu tenho que fazer uma faceta estendida para fechar um espaço. Então, existe uma gama de modalidades restauradoras que são coroa, vamos do mais invasivo para o menos invasivo. Coroa, Explicar, e se você puder falar qual é a diferença delas, que eu acho que é mais fácil, que as pessoas não sabem, né? tá. Qual é a diferença entre coroa, Então, faceta, lente? a gente está falando de reabilitação sobre dente, né? Não é implante. Então, sobre dente, a gente pode fazer uma coroa, que é um preparo em 360 graus do dente, geralmente feitos em dentes com canal. Tá? Esse é o mais invasivo. Seguindo para cada vez o menos invasivo. A faceta estendida. Muitas vezes o paciente tem muitas restaurações. Sabe aquela restauração no meio dos dentes assim que fica cinza, com a meia-lua cinza? Muitos pacientes têm, porque passaram por odontologia dos anos 90 de muita resina. E normal ter isso, essa descoloração da resina. Se o paciente tem uma restauração no meio do dente, eu não posso colocar uma porcelana em cima da resina. Existem alguns trabalhos na Suíça, conduzidos por uma pesquisadora lá, que mostram que é possível fazer uma adesão da porcelana em resina velha, mas ainda não é conclusivo, não é feito em paciente, é feito só no laboratório. Uhum. Então, se o paciente tem resina no meio do dente, eu tenho que tirar essa resina. Isso vai criar um espaço e a faceta tem que ser estendida para recuperar esse espaço perdido pela resina que ele tinha, né? Então, isso é a faceta estendida. Ou também quando o paciente tem... Eu vou falar os tipos aqui, eu vou mostrar os casos, fica, eu acho que é mais legal o paciente ver.
Muitas vezes o dente do paciente tem um espaço entre um e outro, que é o diastema, né? Que é o espaço entre os dentes. Tem que se fazer uma faceta estendida também, né? Então, isso é a indicação. E temos a faceta tradicional, que é o preparo concebido há 83 a 37 anos atrás, que se desgasta 0,5 milímetros em média do esmalte dental para se fazer a faceta que tem que estar no esmalte. Então, existe a indicação para a faceta também. Muitas Uhum. vezes o dente tem uma posição no arco que não permite uma abordagem sem desgaste. Eu tenho que fazer o desgaste, mas o desgaste, o preparo é de 0,5 milímetros. Eu ainda vou estar Não é tudo em nada, né? esmalte. É nada. O paciente às vezes fica sem provisório. Dá nem pra ver, Ele né? não dá para ver. E tem, por último, o mais moderno, que a minoria dos dentistas tem o conhecimento, sabe fazer, são as facetas não invasivas, as lentes de contato dental sem desgaste. Então, em um sorriso só, eu posso ter todos os tipos. E além, ainda posso ter um implante ainda, né? Eu ia falar isso agora, ainda tem casos de implante, né? Então, é muito importante o dentista ter esse conhecimento. Inclusive, o curso que eu dou, a mentoria que eu dou aqui em Balneário, para os dentistas, eu dou ali embaixo, no auditório aqui do prédio da minha clínica, um dia de aula teórica, aula prática, e depois, no sábado, eles vêm acompanhar um caso clínico ao vivo aqui Caso comigo. seu. E o curso é sobre isso, quando e como preparar os dentes para essas diferentes situações, que é uma Sim. dúvida que todo mundo tem. Eu E dei, deve a- ser eu dei, difícil, né, para deixar todos da mesma cor, né? Porque um é mais fino do que o outro, um tem um pino dentro. Eu vou falar de uma maneira mais para os pacientes entenderem, né? Não, claro, claro. E se eu estiver Então, falando assim, muito difícil, pode me interromper aí para falar mais fácil. então, assim, é muito difícil, né? É muito trabalhoso. As pessoas acham que é só ali colar a lente, é um trabalho super artesanal. É bem difícil trabalhar assim, né? Tem Tem uma que. mistura. Quando você me perguntou dos diferenciais, um outro diferencial é que o meu doutorado ele foi em odontologia digital. Eu fiz há 10 anos lá na Alemanha, morava dentro da universidade, eu trabalhei com 11 scanners intraorais na época, ajudei a desenvolver algumas pesquisas sobre materiais que hoje a gente usa na clínica, por exemplo, o provisório de alta performance. Então, no meu doutorado eu trabalhei bastante em odontologia digital e eu trouxe esse conceito para um laboratório aqui em Balneário, a Zite Dental Lab, do qual eu sou consultor. E as minhas ideias estão lá, técnicas. Existe um time fantástico lá, um time liderado pelo ceramista Rodrigo Pessan. O laboratório tem a dona dele, a Bárbara Bonin, que é excelente também. E tem a Major, que é cadista, enfim, o Felipe, que é ceramista, a Pamela e o Rafik. Esse grupo de ceramistas, enfim, do Laboratório das Artes Dental Lab, eles trabalham em harmonia na metodologia digital que eu ajudei a construir lá, né, que eu sou consultor. Então, todos os meus casos, eu vou lá no laboratório, pessoalmente, eu faço o desenho do sorriso de acordo com a face do paciente, que aí interage muito com a tua área, né, Melanie? Que é a estética facial. Eu não posso tratar o dente, eu tenho que tratar a face do Exatamente. paciente, né? Tem que estar tudo em Então, harmonia. tudo em harmonia. Então, tem mecanismos digitais para a gente redesenhar o sorriso do paciente e eu escolho a anatomia de acordo com a face do paciente, de acordo com a personalidade do paciente, né? Esse é outro assunto, né? Mas dá para escolher um pouquinho? Ah, eu quero ele mais quadrado, ele mais triangular. Dá. É muito importante esse controle do paciente, né? Quando você vai comprar uma casa, ou vai construir uma casa, na verdade, o arquiteto ele vai lá e faz uma maquete do teu prédio, da tua casa, enfim. Você tem que aprovar essa maquete, 100%. Então é muito importante o controle do paciente nessa fase de maquete, de provisórios, né? Então eu faço um teste do sorriso aqui, em casos mais simples é um teste que eu faço e tiro, e depois o paciente já vem para colocar as porcelanas. Casos Então mais tem complexos, como assim, prever como vai ficar a lente pronta. isso aí é mandatório, é obrigatório. Todo paciente que vai passar por uma reabilitação do sorriso, de qualquer modalidade, coroa, faceta, lente de contato, implante, ele sabe como vai ficar o sorriso dele, porque eu trabalho com fases de previsibilidade. Então o paciente tem que estar encantado com o sorriso, tem que me falar, Júnior, eu quero sorrir assim para sempre.
Aí eu Porque tem aquela consigo. coisa, né? O paciente vem, faz, gosta. Aí chega em casa, a mulher fala, não, não gostei. Ou o marido não gostou, ou a prima fala que ficou grande. Isso aí é Então odontologia tem antiga. Isso é seria esse odontologia provisório, antiga. né? É, Odontologia antiga, sem planejamento reverso. Existem técnicas digitais, enfim, uma variedade de técnicas que a gente consegue prever o resultado e o paciente sente o resultado na boca dele. Ele tira sim, foto, eu faço um ensaio fotográfico aqui no estúdio, faço vídeo, o paciente ele se vê falando, porque é o sorriso dele, a face dele dos próximos 20 anos, na maioria exato. das vezes, Ou mais, em né? alguns casos. Ou mais, ou mais. Então é muito importante esse controle do paciente. E você me perguntou, o paciente pode escolher a cor também, mas a forma, né? É muito importante também isso, essa avaliação subjetiva do paciente. O paciente fala assim, eu quero o sorriso da Camila Pitanga, eu quero o sorriso da Cleo Pires. O que tem naquele sorriso? Eu vejo, eu vou atrás. O que Sim, encanta o paciente nesse sorriso? Aí eu vou conversando com ela vai me dando as dicas de como ela se vê. E isso gera uma, um teste do sorriso para ela, colocando esses aspectos subjetivos da ideia do paciente de como ele quer que o sorriso seja, eu materializo isso no mockup, nos provisórios e, obviamente, na porcelana. Então, no mockup e nos provisórios, o paciente tem que aprovar e falar assim, olha, é assim que eu sonhei. Então, aí é só fazer. Depois da planta baixa feita, a maquete feita, é só executar, né? Então tem que ter sim. segurança, até para eu poder dormir à noite, né? Se eu não posso ter paciente satisfeito, né? Eu sei bem, Imagina. sim. Para ti Porque às até vezes, né, às vezes a pessoa sai super contente, realizada. Uma pessoa que fala que não ficou bom, acabou, né? Ela já não gosta mais, já não era mais o que ela queria, ela quer tirar, é, ela quer trocar. Então é legal falar isso, né? Que as pessoas vão ver como vai ficar isso, pode analisar ali por um período e depois, se não gostar, tem como você, né? e quem Tem algumas coisas. e o paciente que vem buscando só estética, geralmente é um paciente bastante exigente. E quando o paciente, Muito. por exemplo, a paciente passa 40 anos da vida dele ou dela com um sorriso torto, com uma coroa metalocerâmica mostrando a gengiva, a raiz preta, muito feio o sorriso, fica 40 anos assim. De repente decide reabilitar. E aí, de repente, vira muito exigente. Esse cantinho aqui, o sorriso já está maravilhoso de provisório, mas fica muito exigente, do nada. Então a gente tem que cuidar do paciente e respeitar isso, porque a gente vende, né? Não é, a odontologia não é para ser um comércio, mas o que a gente vende com o nosso tratamento é felicidade. É. Não É um é a sonho, né? porcelana. Muitas vezes é a realização de um sonho ali. As pessoas às vezes ficam deprimidas porque não sorri, tá sempre, né? Não se incomoda muito. Eu acho que o sorriso é. Tem até uma foto que é uma brincadeira, assim, que a pessoa tá sem a sobrancelha e sem um É, dente. Mas é, ninguém vê que ela tá sem a ninguém. sobrancelha, vai olhar que ela tá sem o dente. Então o É, sorriso é a primeira coisa que todo mundo olha, né? Sempre pra boca da pessoa. Agora não, né? Que tá todo mundo de máscara, mas é. é o cartão de visita da pessoa, né? Então tem que. Isso, Porque em muitos casos, incomoda muito as pessoas, né? o terço inferior da face, ele está conectado no cérebro com uma área emotiva, uma área de instintiva. Isso, e o ser humano ele é muito, entre as animal, né? Então, esse terço inferior da face é muito importante para a percepção da pessoa como um todo e da estética facial. Então, muitas vezes, a gente vai começar a trabalhar junto, a gente vai trabalhar junto no planejamento do caso, né? Muitas vezes o paciente quer colocar o lábio, mas eu vou te pedir muitas vezes, olha, vamos fazer as lentes primeiro, porque eu já dou um suporte Será? labial, depois E às coloca o vezes a gente lábio. consegue projetar um pouquinho o dente ali, já melhora o aspecto daquele lado. É o que eu falo, né? Até aqui na clínica, que é a harmonização orofacial, porque para mim a harmonização começa pela boca. É, Então, ela é tanto, né, do rosto quanto da boca. Porque se eu a tenho pessoa visto, está com o rosto lindo, a pele perfeita, mas o sorriso não tá legal, que acaba não valorizando todo o trabalho que eu fiz. Então, eu acho que o sorriso é essencial. o Ivo Pitangui falava isso, né? Que muitas vezes ele mandava o paciente para o dentista antes, para É valorizar o verdade. trabalho dele, né? É.
E do fluxo digital, eu acho que também as pessoas têm bastante dúvida. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona isso, que está cada vez mais em alta. A odontologia digital ela é uma realidade há muito tempo, né? Como eu falei, há 10 anos atrás eu estava na Alemanha estudando isso, mas lá os dentistas já usavam isso em 2010. É um fluxo de 100% digital. O que que significa um fluxo de trabalho 100%? Opa, peraí. Bom, o que que significa um fluxo de trabalho 100% digital? Você, paciente aí que está assistindo a live, você deve ter tido a experiência de colocar uma moldeira na boca para fazer um molde, seja para fazer um plástico de clareamento, para fazer um planejamento, ou um molde do preparo de uma porcelana, que tem que colocar uns fios, enfim. E é uma experiência não tão agradável, né? Principalmente quando a gente Principalmente, está na faculdade, começando, né? nossa, aí não, daí é O paciente tortura. dá ânsia, dá aquele É, desespero na gente. não, são anjos, né, os pacientes lá que nos ajudam, né? Mas os pacientes não querem mais moldeira. Porque a maioria já está conhecendo ali que existe a possibilidade de escanear a boca. Então, o fluxo totalmente digital começa não pela moldeira. Então, aqui no meu consultório não tem moldeira. Só para alguns casos bem específicos, placa de clareamento, enfim. Eu faço um escaneamento digital da boca do paciente. Esse escaneamento digital ele é unido à foto do paciente e eu planejo o sorriso assim. Depois, quando eu vou fazer os preparos, por exemplo, se tiver que fazer um coroa, uma lente de contato sem desgaste, uma faceta tradicional estendida, ou até os próteses sobre implante, eu faço os preparos necessários, afasto a gengiva e aí vem com o escaneamento aqui. Então, eu vou ter um modelo 3D da boca do paciente com altíssima previsão. Previsão não, precisão. Né? É altamente preciso, mais do que o molde com a moldeira. Tá? E aí isso vai pela internet para o laboratório. Então, o laboratório já tem lá um laboratório digital, né? Já tem lá os maquinários, os profissionais vão trabalhar assim. E aí todo o planejamento é digital, sempre unindo a foto do paciente. Depois eu aprovo isso. A partir daí eu posso fazer o teste do sorriso com impressão de modelos 3D que o escaneamento gera. Posso fazer as porcelanas e os provisórios. Então, o paciente não vê moldeira na maioria das vezes, lente de contato sem desgaste, por exemplo. Só sente o escaneamento. Então, o fluxo de trabalho digital, ele está muito presente na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está crescendo cada vez mais. Aqui tem bastante E para Invisalign, né? Para essa parte. eu tinha um scanner do Invisalign com outro sócio meu, que eu usava para a parte, né, restauradora, né? É muito mais usado no Brasil que o Invisalign. Mas uma coisa que eu queria falar é que algo muito importante para todos os dentistas, além daqueles pilares que eu falei, conhecimento técnico, trabalhar a saúde funcional e biológica e humanização, um dentista que trabalha na nossa área, Melanie, que é estética facial, né? Ele tem que ter o feeling estético, que isso não se ensina, né? Não é previsível Perdão. no material. Nem não sei se eu chamo ali de dom, tem que ter esse feeling, saber o tamanho certo do dente para aquela face, entender o que aquela face precisa. Eu não sei nem explicar como que às vezes tenho um estalo e falo, não, tem que fazer dessa forma. E aí o paciente gosta. Isso é muito importante, o dentista ter esse feeling. O E aí dentista, também a o cirurgião experiência. plástico, a experiência, claro, ajuda. Mas esse feeling, né, ele é muito importante, né? Para o arquiteto, para o engenheiro, para o cirurgião plástico, para o dentista, para o harmonizador facial. Principalmente o paciente. Eu acho que, até você deu o exemplo de arquiteto, tal, muitas vezes quer fazer o gosto do profissional e não pensa muito ali na vontade do paciente, não escuta, né, o paciente e depois ele vai ter problema, porque vai acabar ficando insatisfeito. Algumas vezes escutar muito o paciente pode levar a uns Tem um desvios de limite, a plano. gente sabe ali que, claro, a gente vai fazer o máximo para atender as expectativas, mas também tem um limite ali que não tem como. Mas eu acho Não, claro, importante claro. essa parte de escutar, né, as vontades do paciente. O paciente ele procura a gente porque ele sempre tem uma queixa. A gente não tem que indicar coisas. A gente tem que, Né? talvez,
indicar novos procedimentos porque ele precisa. Não porque a É, gente acha que ele quer exatamente. Eu acho esteticamente, que isso né? faz tudo parte de uma experiência clínica, né? Eu acho que o paciente precisa ter essa experiência, que é um diferencial. Tanto você escutar, conversar ali com o paciente, é o que você falou, a gente acaba tornando amigo do paciente. E tem que escutar bastante. Tanto é que a minha primeira consulta, ela tem 1 hora de duração. Eu escuto, escuto, escuto. Principalmente paciente mulher. O homem, ele É não mais escuta nada. prático, já vai mais Não desse. é. O homem é o seguinte, ele fala qual o problema dele. Aí na segunda sessão, depois de fazer o documento dele, que eu posso até explicar como é que eu trabalho, eu apresento um documento para ele, um plano de tratamento, a partir de um estudo do caso dele personalizado e investimento. Aí ele tem 3 perguntas. Vai doer? Quanto vai ficar? Me dá desconto? E Quanto vai ficar? quanto tempo eu vou ficar aqui? Isso aqui toda vez é assim. É o homem, exatamente. E a mulher não, as mulheres são seres magníficos, né? Vocês sabem fazer várias coisas ao mesmo tempo, vocês têm uma percepção da vida totalmente diferente, bem melhor que a gente. E a paciente mulher é bem interessante também, porque ela sempre quer saber os detalhes, entender o porquê, ela dá sugestão. Para ti deve ser a mesma coisa. Claro que ninguém quer ficar muito tempo na cadeira do dentista, mas isso é secundário, elas querem fazer o melhor. É um paciente que entende mais o processo, né? É. Então a gente tem que E os sempre ouvir. pacientes que têm trauma de dentista, como é que você lida com isso? Porque eu vejo, às vezes eu falo, eu sou dentista, eu tenho trauma de dentista. Eu falo, não, mas eu não tenho motor, eu não tenho barulho aqui. É, Porque acho que só o barulho do motorzinho ali já assusta as pessoas, né? Muita gente. Hoje em dia até que tá mudando um pouco, porque a odontologia tá muito mais tranquila, né, do que era no passado. Mas mesmo é, assim, eu acredito que muita gente ainda tenha trauma ali de dentista. eu acho que essas novas gerações, elas vão ter muito pouco trauma, assim. Sim. Sempre tem um pouco, né? Tirava ali, né? O dente sem anestesia, sem nada. Tinha É, cárie e a a pessoa ia lá e geração dos arrancava o nossos dente. pais, dos nossos Uma pais geração bem ali, traumatizada. que pegaram a odontologia dos anos 60, 70. Dos anos 60, eu lembro fotos da minha faculdade, eles nem luva usavam, né? O paciente Sim. ficava sentado, não tinha micromotor, né? Amálgama, aquela coisa escura. Então, assim, a odontologia era sofrida, muita extração, né? A gente É. ainda lida com muita perda Não tinha um dental hoje. tratamento, né? Tinha um problema, Não, tirava. não tinha tratamento, até porque você tem que pensar nos anos 50, 60, 70, o Brasil era primariamente rural, as grandes cidades existiam, São Paulo já existia, obviamente, mas era diferente, né? O povo não tinha poder econômico, os dentistas, a odontologia não era avançada também. Pra você ter uma É. ideia, a porcelana dental, ela foi parar na boca do paciente nos anos 80, né? Tudo muito Por meio, novo, né? por meio de facetas, né? De facetas, né? Em dentaduras, assim, ela é bem mais antiga, mas pra você ter ideia, a gente está falando de facetas, né? Que é bem comum, todo mundo conhece hoje, mas tem 38 anos de Eu acho idade. que ainda assim, só para complementar o que você falou de faceta, a diferença, né, seria a espessura, né? A lente é mais fina do que a faceta. É isso? Sim, sim, é uma das diferenças, né? Mas o que mais diferencia é a necessidade do preparo para a faceta. E a lente de contato, ela exige um condicionamento dental, né? Tem alguns casos, posso mostrar. Por exemplo, o paciente, ele tem dentes curtos, espaçados. Eu vou fazer uma lente de contato. Mas as bordas dos dentes dele são vivas, assim, em ângulo reto. Isso de uma maneira biomecânica não funciona bem para o assentamento da lente. Deixa eu ver se eu já mostro aqui. Se eu tiver alguns casos aí pra gente ver. Tá, vou virar aqui. Agora sim. Então aqui, se vocês forem no meu site ali, tem essa galeria aqui, que é lentes de contato dental. Nessa galeria de casos clínicos, só tem casos de lentes de contato sem desgaste. Aqui, facetas tradicionais, estendidas, enfim. Então vamos clicar aqui. Vou mostrar esse caso aqui, que é do Rodrigo, um paciente meu.
Então, olha só, ele tinha dentes afastados, a ortodontia já não resolvia aqui mais, e dentes desgastados e com ângulos vivos. Vamos olhar mais de perto. Tá bom de ver aí? Tá. Uhum. Então, olha só, em cima, essa foto de cima, olha só que o dente tem ângulos retos aqui, vivos. Isso que não Traceno. funciona bem. A foto do meio é o condicionamento dental, que não é o preparo tradicional para faceta, mas é um polimento aqui desses ângulos. Tá vendo? Tá mais arredondado. Uhum. Faço o polimento também dessas arestas aqui dentais, um pouco. E ainda assim é considerado sem desgaste. Se vocês olharem os caninos dele, como eram e como ficaram depois que preparam, é a mesma coisa. Só estão Sim. mais arredondados. Porque ele já desgastou no bruxismo dele. Depois as lentes de contato com o pão do sorriso. E vamos voltar. Isso aqui a gente está avaliando dente e gengiva. Ficou legal? Não, Então ficou foi abordagem perfeito. sem desgaste. Mas a gente tem que olhar lábio, né, a moldura do quadro e o quadro, mas principalmente a estética facial. É. Aqui eu falo, eu brinco com ele, que eu coloquei ele no mercado, porque aqui ele tinha um sorriso totalmente infantilizado. Hoje ele tem um sorriso de Sim, homem, da idade dele, que é 20, 27, é, 28 anos, né? é verdade. Nossa, muita diferença, né? Por exemplo, Não, tem muda, aqui, né? muda. Muitos casos, que essa aqui é uma paciente, uma amiga, uma amigona minha, a doutora Ingrid Luckmann, inclusive ela trabalha em São Paulo também, e ela tem um blog bem famoso, tudo sobre plástica, ela é cirurgiã plástica. E ela veio para mim, ela é de Floripa, ela veio para mim falando o seguinte, olha, ela fez um tratamento ortodôntico e com Invisalign com o meu sócio de outra empresa, o Dr. Gustavo Zanardi, e ela finalizou a orto. Então aqui ela é com a orto finalizada. E ela falou para mim, Júnior, o meu sonho está alinhado, mas eu quero algo mais, eu quero me sentir mais bonita, enfim. Ela foi falando as queixas dela e esse é o resultado depois. Então, com a abordagem altamente estética, a gente consegue devolver uma estética facial. O que eu quero dizer com isso? Ficou meio confuso. Uma abordagem que a paciente só precisava de estética. Ela tinha dentes do tamanho certo, era só estética. Então, obviamente, eu não vou desgastar. Inclusive, no meu Instagram, se tiver ruim de ver, me fala aí, tá? É, É. tá pequeno, mas mas depois eu vou deixar a live salva também, tem seu Instagram, Ó. para as pessoas Não, darem o que uma eu quero olhada. mostrar é o seguinte. No meu Instagram, aqui tem esses destaques aqui, ó. Tem esse destaque aqui, chama Sem Desgaste, ele é pretinho, assim. É uma série de stories mostrando esse caso aqui da Ingrid. Porque como ela tem muitos seguidores, quando ela falou que ia fazer lentes, vou até virar para mim um pouco. Quando ela falou que ia fazer lentes de contato, veio uma chuva de críticas dos seguidores dela, falando, vai desgastar seus dentes, vai te mutilar, você não precisa, você já é linda. Eu falei assim, Ingrid, vamos fazer uma série de stories, um acompanhamento por cada sessão, mostrando todo o procedimento, o planejamento do sorriso, e ela opinando também, e a execução. A minha secretária, ela filmou todo o procedimento, mostrando que realmente foi sem desgaste. Ela tinha restaurações aqui na frente, só tirei as restaurações dela. E aí sim, a crítica acabou, eu ganhei muito paciente, né? Enfim, foi bem importante para desmitificar essa coisa do desgaste obrigatório. Não é obrigatório, mas tem que saber como indicar. Eu falo isso para meus pacientes, falo, não, eu vou fazer lente. Imagina, de jeito nenhum, vai acabar com o seu dente, né? Eu falo, não é mais assim, a gente consegue sem desgaste, até o meu que, né, ele é alinhado, então não precisa É desgastar, possível. não vou, então as pessoas Só precisa do têm diagnóstico esse certo, mito, né? né, que vai ficar aquele dente fininho, não. Outra pergunta que eu queria te fazer, que eu recebi bastante aqui no Instagram, é se dói para fazer as lentes. Você até falou dos Ah, sim. óculos, eu acho que é uma dúvida bem comum, assim, em relação à dor. Claro que a gente sabe que é Ó, anestesia, enfim, mas o pós até, não necessariamente ali no quanto você tiver não, feito, olha, mas o é pós. muito amigável. É um procedimento muito amigável. Principalmente as lentes sem desgaste. Sem anestesia, sem dor, sem moldeira. Eu tenho relatos de pacientes ali no Instagram, enfim, falando isso. Ah, não doeu nada, não precisou nem de anestesia. Mas é o caso que, como da Ingrid, né? Sem desgaste. Então, não toque no dente.
Faço E um quando leve precisa controle. gastar, dói? Não dói também, tem anestesia. Se eu fizer um preparo, às vezes, um dente vivo, sem anestesia, vai doer. Só que a anestesia tem que ser humanizada também, que é algo que os dentistas, alguns não respeitam, né? Então, a anestesia você tem que saber fazer também para minimizar ali a dor. Cada paciente tem um limiar de dor diferente. Tem muitos pacientes que eu posso anestesiar na Sim. velocidade que eu quiser, na força que eu quiser, que eles não vão sentir Não nada. sente nada. Tem outros Tem que a outros gente anestesia pacientes, tudo e a pessoa sente, né? tem outros pacientes que eu pego a agulha e já começo a sentir a dor. Então, esse paciente tem Você que ser nem posicionado. colocou, fala assim, já tô sentindo, mas a gente nem começou ainda. É, Eu já todo fiz esse dentista, teste com alguns pacientes. ah, todo dentista faz esse teste, né? De, Você nem colocou, tá doendo, tá doendo. Você fala, ai, aham, entendi, não tá ah, doendo. sei que tá doendo. Com criança sempre, né? Agora e também com adulto de vez em quando acontece, Tem porque o adulto trauma que é o precisa trauma dessa é atenção. infantil. O É. trauma tá no cerne dele, tá no É. cérebro E às dele. vezes a pessoa tá até sentindo dor, porque tá no, né, Às ali na vezes cabeça a e dor vai doer tanto, fica com aquilo na cabeça que sente dor sem estar não tem, o adulto sentindo. um mecanismo psicológico bem forte também, né? Então a gente tem isso, ser um dentista humanizado é isso também, entender o paciente, aplicar um anestésico tópico, deixar por muito tempo, conversar com o paciente, fazer uma piada. Dentista não tem nenhum dentista tem boa piada, mas a Olha, a gente gente já achou uma aqui, ó, que isso sente dor antes. aí, é a Ana Teresa. Ana. Pois é, mas tem como minimizar isso, né? Então tem que conversar com o paciente, deixar ele tranquilo. O trauma com o dentista é tão grande. Eu tinha uma paciente que quando eu abria a boca dela e ia examinar com o espelho, ela começava a tremer, quase desmaiar, quase dar síncope. E ela falava, Júnior, parece que eu penso que você vai costurar minha boca. Sim. O trauma é esse, desse É, nível. Então a gente teve um condicionamento depois de 6 meses e ela teve que fazer uma cirurgia para sim. protocolo. Cirurgia de implante com 5 implantes no superior, prótese, enfim. E a gente fez, porque a gente condicionou o paciente, a gente respeitou essa, né? O paciente não é um manequim. Né? Eu Sim. eu não- os pacientes perguntam, o tratamento vai terminar quando? Eu falei, olha, depende de várias coisas. Eu tenho uma estimativa, uma média, mas eu não vou te prometer que termina tal Até data. essa era outra pergunta que eu ia te fazer, né? Como você não é daqui, mais ou menos quantas sessões você acredita que precisaria, em Ah, quanto tempo isso é ficaria importante, só pronto melhorar. essas dentes? Porque as pessoas são ansiosas, né? Não, E elas querem tudo rápido, já sair com. Vim aqui, já sair com o sorriso perfeito, branquinho. Como que é o processo ali da consulta, desde a consulta até o resultado final? isso é bem importante, porque a nossa parceria em São Paulo ela vai ser bem específica, assim. Eu vou triar os pacientes, né? Muitos deles vão fazer uma teleconsulta comigo antes. Isso eu já faço aqui, pacientes que moram em Joinville, em Floripa, às vezes não querem vir aqui, faço uma teleconsulta, mas a segunda consulta é obrigatoriamente presencial. E nessa teleconsulta eu vou entender o paciente, enfim. E para eu poder estar indo e voltando para São Paulo, eu tenho que escolher a dedo os casos para proteger o paciente. O paciente não pode ficar aí comigo muito tempo, mais tempo do que o necessário, se ele fosse atendido por outro dentista aí, né? Então, a gente vai ter um dentista na clínica que vai fazer alguma parte do mês de tratamento. Deixa claro E isso, eu que vou vai ficar. ter os dentistas aqui também para dar todo o suporte. É muito Qualquer importante problema. essa estratégia para que eu fique focado na transformação do sorriso. É isso que eu vou fazer aí. Transformação do sorriso com coroa, faceta, próximo implante, lente de contato sem desgaste, né? Então, para você ter uma ideia, em uma abordagem ideal com lentes de contato sem desgaste, em 3 atendimentos eu posso entregar o sorriso. 3. É muito pouco. E aí eu posso ir de 15 em 15 dias, uma vez por mês e resolvo. Porque tem um tempo laboratorial de qualquer forma. Em casos diferentes, demora-se mais, obviamente. Mas eu vou estar sempre triando os casos para que o tempo não exceda um tempo de um tratamento de um dentista que mora em São Paulo 100% do tempo. Isso vai ser bem triado. Se o paciente concordar em demorar mais, aí a gente faz, mas se ele não concordar, eu vou liberar em casos que precise de muito mais tempo. Então a gente tem que ser humanizado também nisso, né? Não só
ver o paciente como uma fonte de lucro, mas entregar o que ele quer. Se ele quer uma pressa que eu não vou conseguir entregar, daí a gente vai ver uma outra solução para ele. Mas eu vejo que nesse início de parceria aí, vão ser pacientes bem triados para que a gente possa entregar uma experiência, uma jornada do paciente agradável para ele, né? Para ele Sim. entender também que a clínica doutora Melanie Nunes é a melhor clínica de São Paulo. Então eu não posso, né, atrapalhar isso por causa da distância. Então vão ser pacientes bem escolhidos. Exatamente. E o que te motivou a vir para São Paulo, a trabalhar aqui comigo, que para mim é uma honra, deixando bem claro. Não, eu E, agradeço, eu agradeço muito, Melanie, você ter me chamado ali no Instagram, porque ir para São Paulo é um plano que eu tinha há algum tempo, mas ele não tinha ação, né? Era um desejo, eu tenho minha clínica, enfim, aqui, era um desejo, sempre. Não só porque eu estou em São Paulo e a clínica é perto do Morumbi, não tem nada a ver. Talvez uns 10%, mas tem, né? Mas porque São Paulo sempre me atraiu, pô, ainda já era... vai virar corintiano, mas isso é outro assunto, Ah, vou, assunto para outra hora. casado com São Paulino, vou. Bom, mas São Paulo sempre me atraiu porque eu acho que a minha odontologia, ela é para o público de São Paulo também. Eu quero expandir, enfim, tem planos audaciosos e São Paulo é um deles. E é fácil ir e vir, né? 40 minutos de avião, é muito, a clínica é Você vai perto do chegar mais aeroporto. rápido do que eu chego aqui, com certeza. Então, pois é, Tanto se eu for trânsito chegar. aqui que você pega o avião, você chega mais rápido. E assim, eu acredito muito enfim, não é de odontologia, mas acredito muito em Deus. Eu sei que o destino é feito pelas nossas escolhas, mas também com a ajudinha divina. Não é as coisas não acontecem por coincidência, né? Você me chamou no momento certo, que eu estava pronto para ir, né? Se você me chamasse 2 anos atrás, talvez eu não aceitaria. A sua odontologia, né? A sua harmonização orofacial me chamou a atenção, né? Eu fui aí, a gente conversou, as ideias logo se conectaram, então eu vi que eu poderia praticar uma filosofia de tratamento aí que é similar, né, coerente à tua, né, e meu objetivo aí é fazer a clínica também crescer bastante, né? Não é só eu aproveitar essa oportunidade, mas eu contribuir com a clínica. Exatamente. Isso aí. Eu acho que tudo acontece na hora certa, né? É como você falou. E tenho É, certeza aí que essa parceria vai ser sucesso. E com então, a certeza partir de também. outubro, já está por aqui, você já vai atender aqui na clínica. E os Isso. pacientes já estão ansiosos. Então é Já isso. tem Quem um, quiser agendar, a gente primeiro, como ele falou, a gente vai agendar a teleconsulta, né? uhum. Ele vai explicar melhor cada caso e aí depois a gente marca a consulta aqui na clínica para começar o É, tratamento. isso vai funcionar assim. Eu vou fazer. O paciente tem a opção de não fazer a teleconsulta, fazer a presencial aí comigo, né? É uma opção também. Direto. Mas para agilizar, eu faço a teleconsulta, que é de uma chamada de vídeo de 1 hora, começa aqui. Eu solicito alguns exames. Esse exame vem por e-mail para mim, então eu já vou com a ideia do tratamento. Na segunda sessão, eu já vou, faço o exame clínico, faço as fotografias que eu preciso fazer, enfim, e já apresento esse documento de diagnóstico, plano de tratamento, meu parecer final, investimento do paciente e provavelmente já consigamos iniciar o tratamento no mesmo dia. Essa é a ideia, né? Então, já tem alguns pacientes engatilhados aí para teleconsulta e qualquer dúvida pode entrar em contato. Estou bem ansioso para essa nova fase, acho que vai ser muito, muito legal e Isso espero aí. corresponder às expectativas de todo mundo aí. Com certeza. Não é à toa que eu te chamei, porque eu confio muito no seu trabalho, gosto muito do seu trabalho, e é como você falou, nosso trabalho se conecta, né? Porque eu também sou dessa linha mais da saúde, né? A estética eu acho que vem em segundo, Natural. mas primeiro é a saúde do paciente, é pensar primeiro no paciente. É. Então, acho que é só sucesso. Está acabando aqui nosso tempo. Foi um prazer falar com você. Adorei a nossa live. Igualmente, Melanie. Se Obrigado vocês aí a todo tiverem mundo que mais assistiu. dúvidas aí, a gente vai respondendo sempre para vocês. Eu sempre respondo os directs, o Dr. Júnior também.
Uhum. né? Qualquer dúvida pode mandar um direct para mim, sempre tô ligado ali. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem aqui a live até o final. Um beijo, Júnior. Fiquem com Tchau, Deus. obrigado então, Melanie. Obrigado a todo mundo que E a assistiu. partir de Beijão. outubro, te Até espero aqui. outubro. Até outubro, tô aí. Tchau, Um gente. Boa abraço, tchau, tchau. noite.